A gente ouve muito de professor, às vezes ele fala assim, porque eu sou fã dessa profissão, né? Eu falo que no nosso país ela tem que ser reconhecida antes dela ficar escassa, porque na economia tem muito isso, né? O que é escasso valoriza. Será que a gente vai esperar isso para valorizar os nossos professores? É na falta que a gente vai conseguir valorizar? Né? Porque não é fácil. Então, por exemplo, como que ele se reconhece maestro, né? Eles falam assim, mas eu não sou psicólogo, isso não é função minha, essa criança tem, né, tá com alguma situação, enfim. Eu falo assim, vamos lá. Imagina uma orquestra mesmo. Já ouviu uma orquestra só de pianos? Ou só de violino? Seria uma orquestra chata. A orquestra, ela é heterogênea, tem vários instrumentos. Isso, a variedade. Só que um belo maestro, ele sabe quando o violino ele tá com uma corda ali com defeito, ou com o piano com alguma corda ali arranhada, coisa parecida. De ouvido, ele já sabe, ó, eu não sei arrumar aquele piano, mas eu sei quem arruma. Começando mais um podcast Sete Olhares, e hoje com duas pessoas ilustres aqui do meu lado. Eu sou o Bruno Pedersoli, CEO da Sete Íris e host desse podcast que trata sobre criatividade na vida do ser humano, nas pessoas, no ambiente que a gente está. E ao meu lado esquerdo, Bruno Paiva, meu co-host, grande amigo. E aí, galera, beleza? Mais um papo aqui em ação, hein? Vamos lá. E à nossa frente, Marcela Gonçalves. Grande Marcela. Nossa convidada ilustre hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Muito bom. A Marcela trabalha num ambiente muito propício, né, de desenvolvimento humano. Só que é o desenvolvimento humano das sementes, né, da educação. É isso. Muito bom. Ela vive num grande jardim. Um jardim. É um jardim. As crianças são flores, né? Então... Sim. É isso aí, ó. Um dia florido, noite florida, semana florida, e a mente está sempre ali, ó. Fazendo com que regue cresça cada vez mais, né? Muito bem. O podcast Sete Olhares, ele tem um fundamento e uma filosofia que é carregado também por todo esse ambiente de sete olhares da criatividade. Mas para que a gente faça isso acontecer, a gente tem apoiadores, né? As pessoas que colaboram para que tudo isso aconteça e receba convidados como você. E hoje os nossos patrocinadores do programa, aqui agradecer imensamente a Mod7, empresa focada em gestão de pessoas, Gustavo e Amália, pessoas maravilhosas. Essa empresa, ela faz a diferença, não só porque tem o 7 dos 7 olhares, Olha que show. mas porque trabalha o desenvolvimento humano através de pesquisas, de desenvolvimento de cursos, e são pessoas maravilhosas e apoiam o nosso conteúdo. E também o projeto Instalar, que é um trabalho onde nós resgatamos, preservamos e criamos novas memórias através de produtos de marketing pessoal. Boa. A escola ESA, Estúdio de Artes. É isso aí. Como que é, Brunão? O que vocês fazem lá? Ex-Escola Estúdio de Artes aí, galera. Quem quer aprender a desenhar o rosto da mãe, do pai, que entrar na parte de quadrinhos, game, literatura, aprender a fazer pintura em tela, todo tipo de arte tá lá. Só Muito chegar bem. junto. E o nosso querido e amigo parceiro, Colégio Educacional Tá Bom, o 7, onde as sementes começam a brotar e se tornar flores. A educação é o nosso tema da criatividade hoje, né? Ótimo. Onde a gente vai percorrer os 7 olhares. Mas eu acho que falar de educação é a gente olhar para o dia 1 da nossa vida, quando a gente acorda, quando a gente nasce, e a partir dali a gente começa a ser educado pelos nossos pais e as pessoas que nos influenciam. Você é convidada nossa hoje não para ser entrevistada, mas para dizer qual a importância da educação na sua vida, porque eu acho que nós somos a referência para as pessoas. E aqui esse podcast, ele é um podcast que dá um pouco de luz para nós, nos tornarmos estrelas brilhantes vistos por todos no céu. E você já é uma estrela dentro da sua área de atuação. E eu quero que você fale um pouquinho do que você experimenta esse pouquinho pode prolongar, tá? Esse pouquinho aí pode durar umas 2 horas. Gente, essa mulher tem muito conteúdo. Ouve aí. Ai, meu Deus. E a educação, ela tá na minha vida realmente como uma mola propulsora, vamos dizer assim, né? Porque eu acredito que é por meio dela, sim, é por meio da educação, que a gente consegue transformar uma série de coisas, né? Vai do próprio país, né? Eu coloco o país nesse quesito porque ela é possível por meio dela. E, obviamente, que quando a gente coloca lá na educação infantil, na educação básica, todo esse propósito, é incrível, né? Porque você consegue construir isso. Mas como é que a gente faz isso? É aí que é o grande desafio nosso diário dentro da escola. E aí vocês trouxeram bem essa questão do jardim.
Porque a gente planta ali, porque o terreno é muito fértil, né? Tem gente que fala que crianças são esponjas, e é isso mesmo, né? Então, como é que a gente faz para estar plantando essa semente para que eles consigam absorver da melhor forma possível, né? E aí vem como que a gente rega, qual é a terra que a gente coloca, e a gente precisa da família nesse contexto também, que é extremamente importante, para a gente ver o resultado disso lá na frente. É um processo a longo prazo. Então, poder estar junto e observar isso e ter isso como legado na minha vida é fantástico. A gente trabalha 7 olhares sempre dentro das conversas. E quando a gente fala do olhar, o primeiro olhar, que é o eu interior, é você olhar para si e falar, da onde veio tudo que eu aprendi? Às vezes eu me questiono, não sei se é assim também. Às vezes eu me questiono, poxa, por que eu estou reproduzindo isso na minha vida? Em que momento eu aprendi? Quem foi meu professor para eu agir dessa forma? Isso vale no ambiente profissional, vale no ambiente familiar ou no ambiente social. Você, muitas vezes, está reproduzindo o ensinamento que lhe foi dado. E aí você traduz esse ensinamento. Eu não sei como é que foi na sua vida, mas eu sei que a sua vida já nasceu dentro da escola. Como é que é você nascer literalmente dentro de uma escola e, a partir disso, construir uma visão da educação? Como é que foi? Sim. Você falou uma coisa interessante, que é essa coisa do... Eu acredito muito que a educação ela é por meio do exemplo. É exatamente isso que você falou. Então, a gente falar, se o nosso exemplo é outro. E o professor é isso mesmo, né? Ele traduz isso. Qual que é o meu exemplo? O que eu deixo plantado naquela criança diariamente? E eu cresci exatamente nesse meio, vamos dizer assim. Fala um pouquinho, spoilers da sua vida. Agora, Marcela contando seus segredos. Assim, na verdade... Ter uma escola é um sonho da minha mãe, né? Eu falo que é a matriarca da família ali, o sonho dela era ter uma escola, né? Era ter com quem deixar as crianças ali da redondeza, da família, enfim. E aí nós simplesmente nos mudamos da nossa casa, que era extremamente confortável ali. Fomos para um apartamento bem pequenininho, onde eu fiquei dormindo na sala durante um bom tempo, para nutrir esse sonho da minha mãe, né? E nessa ocasião eu tinha 8 anos de idade. E obviamente que eu comecei a ir com ela ao trabalho, vamos dizer assim, né? E assim começou realmente a paixão pela educação, porque eu fui imersa nesse universo desde muito cedo, né? Então eu nunca estudei na escola que hoje é da minha família, entretanto, eu sempre estive lá presente, né? Desde ali auxiliar a tia do berçário, depois o mini maternal, e ali auxiliar no transporte escolar. Enfim, e aí as coisas foram acontecendo. E em nenhum momento eu consegui sair disso, né? Tive algumas outras experiências, mas a educação realmente sempre foi uma paixão muito forte. E aí acabou virando a minha profissão, a minha especialização. Você disse que não conseguiu sair? Ou porque foi obrigada a estar ali? Ou porque foi tão cativante que foi natural? Você continuou ali? Natural. Uma coisa que eu sempre falo muito, eu defendo isso, é que às vezes eu tenho até amigos, né? Que o pai tem empresa, coisa parecida, e você é forçado. Né? Não, em hipótese alguma. Ali na minha família, minha mãe, foi uma coisa natural mesmo. Foi acontecendo. A escola nasceu em você ou você nasceu dentro da escola? Ai, meu Deus do céu. Olha só, hein? Você viu ele? De milhões. Deu uma cheque agora. Mas é filosofia mesmo, porém realidade. A escola, eu acho que eu nasci na escola, assim. E quem batizou a escola, quem deu nome para a escola, minha mãe conta essa história muito engraçada, fui eu. Né? Ela iniciou ali com o nome de Pedrita na época, e aí foi num restaurante, num almoço. E eu tinha 7 aninhos, e aí ela fala para todo mundo que quem batizou fui eu. E estamos aí há 35 anos. Embora não pareça, né, gente, que já tenho tudo isso, mas ali atuando são 26 anos já de prática educacional dentro do colégio. Sensacional. O Bruno Paiva é um cara, olha para ele. Imagina o Bruno Paiva na escola. Quem é o Bruno Paiva na escola? Quem me conhece sabe que claro que sou muito mais brincalhão em sala de aula. Porque, não como professor, tá? Eu tô falando como aluno. Quem é o Bruno Paiva na escola? Eu já te escutei contar histórias de escola, algumas já. Como aluno, eu tive períodos, né? Tive períodos. Na época que começou 6ª série, que foi que eu comecei a videogame demais. Era Dynavision, começou essas coisas assim, nossa, né? Eu morava do lado, perto de um shopping. E nessa época, matava muita aula, né? E aí, quando eu repeti a 6ª série, minha mãe falou assim, a partir de agora você não precisa estudar mais. Você já trabalha de office boy, você já tá com 12 anos, a partir de agora, se você não quiser, você não precisa estudar mais. Aí aquilo foi um choque pra mim. Caramba, eu não tenho pai. Minha família tem as suas distâncias. E minha mãe não tá nem aí, agora que eu vou ter que estudar. Aí a consciência mudou.
Aí eu comecei a levar a sério. E comecei E, claro que tive professores que me incentivaram a prestar mais atenção e servir de modelo. Então, um professor que eu tive de geografia que serviu de modelo me levou para o esporte, que eu joguei muito basquete na década de 90, e aí fez com que eu começasse a criar gosto por ler, por um monte de coisas que influenciou no resultado da minha arte. Mas foi porque minha mãe falou assim, a partir de agora você está por sua conta. Se quiser, amanhã você dorme aí, vai trabalhar e volta e tá tudo certo. Eu não vou mais me estressar. E aí mudou minha mente, porque eu falei, não, agora eu tenho que tomar atitude. Eu não posso andar para trás. A escola, eu acho que dá pra gente afirmar que a escola desperta a essência da pessoa. É isso. Sim, ainda mais nos dias de hoje, né? Ainda mais depois de tudo que nós passamos, né? O pós-pandemia. É comprovado, sim, que nós temos um gap aí, né? Tanto educacional quanto de socialização mesmo. O quanto que essas crianças passaram, né? Pela ausência da socialização. E hoje nós estamos com as sequelas da pandemia também. Então, quando a gente fala de educação e que o ambiente escolar ele desperta tudo isso, é como que nós, da área educacional, gestores, professores, que eu falo que o professor é o grande maestro da sala de aula, né? Ele que orquestra tudo aquilo, o quanto que ele consegue enxergar naquela turma que ela é super heterogênea as suas habilidades. As habilidades de cada criança, qual a competência de cada criança, quais as estratégias que ele utiliza para isso. Né? Então, você contou uma história super bacana da sua vida, né? Sua mãe depositou em você a confiança para você, falou, ó, o seu grau de responsabilidade está aí. Como que a gente extrai desse estudante hoje essa habilidade, essa responsabilidade, essa vontade de estar naquele lugar todos os dias? Porque, vamos combinar, a gente ficou 2 anos trancado em casa. Hoje, você vai para algum lugar que não é atrativo, que você não tem desafios, que você não se sente bem? Você não vai, você prefere ficar na tua casa. Então, o que a gente faz hoje no ambiente escolar, é o nosso grande desafio hoje, fazer com que esse estudante queira estar ali. Que o professor queira estar ali transmitindo aquele conteúdo de uma forma bacana, de uma forma lúdica, com que ele realmente fixe o conteúdo. Porque a gente está concorrendo com a inteligência artificial. Ou seja, o conteúdo... Você está com medo disso? Eu não vou dizer medo, porque é uma coisa que não vai retroceder. A gente não vai voltar, né? Não tem como. A inteligência artificial ela só vai evoluir. Então, o que a gente tem que fazer dentro das escolas? Trazê-la como nossa aliada. Então, hoje, se eu tenho um trabalho que ele pode ser feito por uma inteligência artificial, ele pode ser escrito, vamos dizer assim, por uma inteligência artificial, ok, eu não vou competir com ela. Só que como que esse aluno, ele entrega esse trabalho para mim? Apenas fisicamente? Não. Onde que eu vou conseguir avaliar esse aluno? Na entrega, apresentando esse trabalho. Então, quando ele apresenta... Ele na prática, isso. Né? Ele vai ter que ler. Então, apresenta o trabalho para mim. Aí você vê se realmente ele fixou aquele conteúdo. A forma como ele se comporta ao apresentar, a sua fala. Porque eles vão ter profissões, gente, que ainda nem existem ainda. A gente sabe disso. Mas o que a gente sabe efetivamente, que a forma como nós nos relacionamos com as pessoas é que vai fazer a grande diferença. Então, se a gente transformar o ambiente educacional nesse palco para que ele se mostre primeiro para nós estamos preparando esse profissional que o mercado do futuro vai exigir deles. Quando fala de inteligência artificial, do nosso mercado de produção audiovisual, né, criação, é uma ferramenta que colabora para você criar e acelerar o processo, só que é uma ferramenta que colabora para tirar a essência daquela produção original, autoral, feita à mão de uma pessoa que pensa diferente de uma máquina. Então, eu falo que é ferramenta, né? Se você pegar, por exemplo, um mecânico e der só uma chave para ele na mão dele, ele arruma um carro, se ele é um mecânico. Ele consegue arrumar um carro com uma chave. Agora, se você der para um mecânico que não sabe utilizar de uma chave para arrumar o carro, uma inteligência artificial, ele vai arrumar também. Só que se acabar a energia, ele não arruma mais o carro. Se ele não tiver a ferramenta eletrônica ali, a ferramenta que vai construir a jornada dele de trabalho, ele não consegue fazer. Então, a percepção que eu tenho é que a gente vai virando super-heróis, a gente vai ganhando um monte de ferramenta, isso na educação, na produção audiovisual, em todas as áreas da sociedade. A gente vai virando super-heróis, ganhando ferramentas, a tecnologia vai te dando poderes para você utilizar dentro do seu segmento e fazer disso uma alta performance. Só que, se essa ferramenta não existir, o que sobra? E aí, nessa hora, eu entro num aspecto muito importante, que é a relação onde a gente coloca o professor, o que entrega esse conteúdo que a ferramenta nunca vai entregar. Porque o professor carrega o conhecimento
daquilo que está sendo ensinado e passado de geração para geração. E não sei, todos nós somos professores naturalmente, né? Se você já se coloca nessa condição, nós, as pessoas que estão ouvindo a gente, né? De alguma maneira você está ensinando alguém, você está inspirando alguém. Agora a questão é o porquê você ensina isso e quer levar adiante. Dentro dos 7 olhares, esse é o nosso segundo olhar, que é o servir ao próximo, né? O porquê que a gente entrega esse conhecimento. Você cobra por conhecimento às vezes? Tem hora que você paga para ter aquele conhecimento que é exclusivo. Tem hora que você entrega de graça um conhecimento que é exclusivo. Por quê? Por que a gente faz isso? Você o tempo todo se depara com isso. Quantas pessoas não bebem do seu conhecimento? Que não é pequeno. Eu tenho até uma curiosidade. Mediante isso que você falou da pandemia, imagino que na volta deve ter um monte de desafios até relacionados à utilização da tecnologia. Porque tem professor que não gosta mesmo, e eu não quero mexer com isso, sério. E aí, às vezes, ele é muito acadêmico, e aí, quando o aluno do outro lado, lá na telinha, não faz o que ele quer, ou sai da tela, ou tá comendo um salgadinho, ele já se irrita. Então, houve uma série de coisas que todos os setores tiveram que se adaptar. A dúvida é, onde você viu um desafio, se foi relacionado mais a aluno, professor ou família? Essa conexão, para poder ter um resultado legal, para que o aluno conseguisse gostar do conteúdo. Sim. A gente entra aí no conflito de gerações mesmo, né? A gente entra na geração das pessoas que são os avós, que acabaram tendo uma demanda de ficar com os netos para os pais poderem trabalhar, é uma geração. Nós temos os pais e nós temos os estudantes. São gerações completamente diferentes, né? Então, nós vemos tem muita gente que fala que são os nativos digitais, né? Tem gente que não gosta muito desse termo, mas sim, eles têm uma habilidade muito grande para isso. Coisa que os pais não têm. E, às vezes, o professor não tem. Então, eu tenho um professor que está na pedagogia há 30 anos e eu tenho um que entrou há 1 ano e meio. Então, ele tem mais habilidade. Então, o que aconteceu na pandemia, que foi muito interessante, foi essa ajuda entre eles, entre os professores, né? A gente usava um lema lá no colégio que era ninguém solta a mão de ninguém. Justamente por conta disso, né? Então, o que é esse segundo olhar que você está me falando, essa entrega no conhecimento? É essa troca mesmo. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? Mas eu tenho uma habilidade que, de repente, você não tem, a gente troca. Então, entre os professores, o que nós percebemos bem no início da pandemia foi essa empatia. Realmente esse olhar. Eles marcarem... o olhar do coração, empatia, intuição. Eles marcarem reuniões, enfim, encontros. Eu não estou conseguindo abrir aqui, eu não estou conseguindo fazer dessa forma, eu não estou conseguindo espelhar a tela. E eles então, fazerem essa aproximou troca. Os profissionais. Sim. Legal. Sim, isso foi uma coisa muito bacana. As dores inevitáveis, né? Porque a gente teve que adaptar tudo da noite para o dia. Mas, enfim, a família também em casa, com algumas dificuldades, nós também tínhamos esse suporte para prestar esse suporte para a própria família, né? Para estar ali. Então, foi isso. Acho que a pandemia, ela trouxe isso. A gente percebe que agora perdeu-se um pouco. Engraçado isso, né? Porque a gente volta para o presencial e aí todo mundo com a sua rotina, aquela corrida de novo, enfim. Mas teve essa empatia, essa troca gratuita de conhecimento, né? Entre os pares. Teve pessoa que desistiu? Teve. Talvez porque já estava naquela situação. Será que é isso mesmo que eu quero? Já será aproveita que não é? decidindo ali, né? E os estudantes também. O que a gente percebe, o sofrimento maior durante tudo isso foi aquela coisa, foi de não abrir as câmeras, né? Então, você está falando para um monte de gente que você não sabe se está dormindo, e aí foi onde o professor começou a se desmotivar. Uma coisa você está falando e está todo mundo com a câmera aberta, está todo mundo prestando atenção em você. Então, a dor do professor era essa, dele se sentir ali no vazio, no sozinho. Como é que eu encanto esse aluno, né? Eu falo que sofreu um divórcio, a relação professor-aluno. E a gente está tendo que se reapaixonar. Isso é profundo. Porque esse divórcio gera uma transformação futura. Sim. É a quebra do sonho, é a quebra da fantasia criada em cima daquela situação. Tantos sonhos de alunos ali que acabam se transformando, né? Sim. E a hora que você quebra através de uma ruptura como essa, você gera um futuro incógnito. Aquilo que é um objetivo em comum fica nebuloso, fica difícil de enxergar esse ponto em comum. Sim. E eu acho que quando retorna essa comunidade, aí, de novo, a gente sempre fala, né? Nos 7 Olhares a gente trabalha a criatividade em todo o ambiente social. Só que a hora que a gente fala de educação, a gente entende de uma maneira. Mas a quebra, ela é familiar.
ela é estrutural, social. A hora que as pessoas saem da toca e começam a se relacionar de novo no dia a dia, como que eu abraço? Como que eu me cumprimento? Né? É isso. Às vezes tipo, até para conversar. Tipo, você fica assim, porque Eu você beijo, não sabe. beijo, eu abraço, é isso. E aí você imagina como que muitos já tinham dificuldades antes, e aí veio um momento de ruptura na sociedade, porque não é só na educação. Sim. Reflete em todos os setores. Você tem que reaprender, você tem que olhar de forma diferente tudo. Sim. Todo esse momento novo. E aí, né, brincando com os 7 olhares, mas aí você vai olhar com o 6º olhar, que é o da razão, entendendo qual que é a situação, ao mesmo tempo com o 7º, que é o da empatia, intuição, com o coração. Você é obrigado a usar todas as suas ferramentas de relacionamento humano. Nessa nova fase, todas as ferramentas de relacionamento humano são obrigadas a ficar na mesa para você usar. E na escola, eu não estou mais na escola, faz pouco tempo que eu saí da escola, né? Não faz tanto tempo assim, mas brincadeiras à parte, a escola, ela se torna o campo de experiências para retomada de um novo relacionamento. Porque ali nasce todo o futuro. E você tem um papel gigantesco nessa história. Não porque você está na educação, mas porque você inspira essas crianças e essas pessoas como referência. E aí, eu não sei se você sabe, mas você é referência pra gente aqui dentro. Né? Nos projetos que a gente faz juntos, tudo mais, aqui os nossos convidados sempre têm links, né, com a gente. E essa relação do cuidado com a educação traz um posicionamento seu que me faz ter segurança de que você tem um olhar de cuidado para com o futuro que está nebuloso. Olha que coisa doida. Você mexe com a educação também, você sabe o que é isso. Ensinar uma criança hoje, mas sem saber o que ela vai fazer na esquina ali na frente, porque a influência faz com que ela haja dentro do universo que ela está. É isso aí. E as referências se quebraram. Aí fala em produção. A gente quer produzir coisas novas, personagens. O que a gente vai fazer? Vamos botar filosofia lá dentro. Vamos colocar educação lá dentro. Vamos colocar referência humana lá dentro. Sabe por quê? Porque as crianças vão assistir, os pais também, né? Pega as grandes produções Disney, Pixar, DreamWorks, tudo tem ser humano lá dentro. Pode ser um personagem, um ratinho ou uma minhoquinha. A personalidade humana está dentro daquele personagem para que você tenha conexão com ele e, de uma certa forma, se identifique e traga para si aquilo que cabe para você se tornar. Então, essa beleza da criação, né? Eu estou falando muito aqui, mas eu quero que vocês não só falem em cima que você está falando. É importante. Eu estou tendo algumas experiências com pais de aluno e eu vi que houve um ponto positivo muito forte. Um pai chegava e colocava o aluno na minha mão e vinha me perguntar quanto que ele vai ganhar quando ele se formar. Queria saber do dinheiro. Aonde você pode indicar para ele já entrar no emprego? Já pensava numa carteira assinada. Hoje não. Hoje me perguntam, meu filho está satisfeito? Ele está conseguindo produzir? Olhar. Meu filho, você acha que ele consegue realizar o sonho dele de ser um desenhista, de ser um artista, de fazer uma pintura em tela, de fazer um belo artesanato, de conseguir fazer uma bela animação para um dia entrar na Disney? Então mudou. Já mudou a mentalidade já na base que está nos pais. E eu acho isso, assim, sensacional. Porque você, como professor, existe uma diplomacia. Que você sabe que às vezes o aluno ele canta uma música, mas o pai quer que ele vá para outra coisa, que o pai está cantando outra. E hoje parece que as famílias se conversam mais. Então, ainda que tenha a cultura do pai e da mãe controlador, porque somos controladores, mas tem uma coisa que já está se preocupando mais com o próximo, que servir o próximo. Pô, espera aí, deixa eu tomar cuidado. Eu não vou ficar colocando meu filho para ser bombeiro se ele quer ser cozinheiro. E isso está acontecendo. Eu estou achando sensacional. Não sei como que está a sua experiência, mas assim, o que chega para mim é os pais se preocupando com a satisfação e a conexão da essência do filho. É o que ele quer. Então deixa ele trilhar o caminho dele. Não é mais o que eu quero. Eu vou ajudá-lo. Assim? É lindo, eu vou apoiá-lo. É o que a gente chama de escutativa, né? E aí você está tentando ver a expectativa do pai em cima daquela criança, que às vezes é uma frustração do que ele não foi. E ele deposita no filho. E isso é muito sério. Então, a gente lida com isso também dentro do colégio, né? A expectativa é que aquele pai tenha, eu estou pagando, de repente, um ensino particular para ele passar em tal lugar. Tá, mas ele quer passar nesse tal lugar? Você conversou com ele?
É essa a expectativa que ele tem? É isso que ele quer? Ou é uma expectativa sua? Né? Então, esse diálogo em família, a gente às vezes percebe que falta um pouco. Né? E fazer a escutativa, que nada mais é do que realmente você ter aquele momento em família e ouvir o que cada um quer. Né? Então, quando a gente está falando lá do litígio, do aluno, professor, que a gente está tendo que fazer essa reconexão, um relacionamento para ele se reconstruir, ambos precisam querer. Não adianta eu, como gestora, chegar lá e falar, vamos dar aqui o dedinho. Vamos... Não. É uma coisa que tem que acontecer naturalmente. E a gente precisa muito do ambiente familiar para isso. Sim. A gente precisa da família presente. Hoje, dentro de uma escola, se a gente for elencar aqui as reclamações, os pedidos de socorro, reuniões com coordenação, 10% é problema pedagógico e 90% de comportamento e relacionamento. Onde entra a criatividade para solucionar tudo isso? Na escutativa. Mas tem uma coisa que eu vou falar que contribuiu muito para uma transformação numa realidade que eu vivo. Houve-se um tempo, que isso também não é muito longe, que muita gente não dá crédito para quando você faz um desenho. Um desenho. A pessoa não vai prestar atenção que todas as embalagens têm alguma coisa de arte gráfica ali. E aí eu comecei a fazer um trabalho de muitos anos, mas muitos, eu não estou falando de 15 anos, eu estou falando de muitos anos, gente. Que o aluno, eu entregando o máximo para esse aluno chega em casa e mostra para o pai. E o pai, nossa filho, não é que você está conseguindo fazer um belo trabalho? A mente, conforme eu fui entregando mais para esse aluno e me preocupando com cada peça, com cada flor, o pai chegava nas exposições ou nos eventos da escola e falava, você mudou minha visão. Meu filho, isso tem futuro. Ou seja, eu tive que fazer um trabalho primeiro com a mão de obra especializada do aluno para poder chegar na família, a família começar a olhar diferente. Primeiro olhar o filho como potencial. Meu filho tem potencial para fazer isso. Estou pensando que é só um cursinho, não sei das contas. Caramba, que legal. E aí ele começa a investigar sobre a atmosfera do que envolve o filho. Paixão por desenho, paixão por música, paixão por qualquer tipo de coisa, de um adolescente principalmente. Sim. E aí a segunda etapa é fazer com que o aluno tenha coragem de falar com o pai e com a mãe. Sem rusga. Porque eu vou falar, tem uma coisa difícil, é você como filho, falar algumas coisas pro seu pai e pra sua mãe. Porque tem aquela coisa do respeito. E às vezes o adolescente ele não tem o poder. Ou ele acha que não tem o poder, porque ele tem o poder. Então ele prefere ficar no introvertido, no quarto dele, fazendo o desenho dele, na sua internet, na sua rede de amigos sociais, mas ele não leva pro pai. O pai fala, nem sabia que ele gostava disso. Então existe ainda, eu encorajo que todos os alunos, em algum momento, fala com aquele que é mais leve. Fala os seus sonhos, fala o que você gosta, fala o que você quer. E eles estão escolhendo, e falo mais, eles estão escolhendo o ambiente escolar para desabafar e para falar sobre Exatamente. isso. Então, por exemplo, eu ministrei aula de empreendedorismo por 4 anos, né? Então, eu tenho 2 filhas, quando nasceu a segunda eu tive que sair da sala de aula, mas eu queria entender um pouco da profissão professor. Né? Como o Karnal tem uma frase ótima que eu acho que ele fala que quem dá aula para 6º ano faz qualquer coisa na vida. E eu acredito que faz mesmo, né? Essa fase aí. Eu tinha um aluno, nunca vou me esquecer, e ele desenhava mangás. São desenhos, acho que japonês, se não me falha a memória, né? E aí eu poderia ter 2 comportamentos com ele. Eu tô dando aula de ética, e aí eu poderia falar, não é hora de desenhar. Né? Não é hora de desenhar, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Ou eu poderia falar, deixa eu ver o seu desenho. Se eu sou professora de matemática, eu trago aquele desenho, quantos círculos tem nesse desenho? Quantas retas? Tem um ângulo aqui, né? Você traz aquela habilidade daquela criança. Isso, você não faz sabotagem. Exatamente. E é onde a gente fala da interdisciplinariedade, que é onde as matérias, as disciplinas, elas se conversam, elas se costuram. Então, o que fazer para que isso aconteça dentro do universo educacional? E aí você não poda. Você extrai ainda mais a habilidade e competência daquela criança. Porque às vezes em casa já é podado. E ele não tem coragem de mostrar pro pai e pra mãe. Na hora da aula não é hora, né? E nesse dia me chamou a atenção, porque nós estávamos exatamente falando sobre ética, sobre exposição. Porque eu me exponho muito, não me exponho muito. Bom, o case da aula era esse. E aí, num determinado momento, eu vi que ele estava desenhando, eu já tinha elogiado o desenho dele. E aí, eu perguntei a ele. Eu falei, Luiz, e qual que é a sua opinião sobre o que a gente está falando? Aí ele vira e fala uma frase que eu também nunca vou esquecer. Ele fala, prego exposto, martelada leva. E é por isso que eu me mantenho no anonimato.
E aí a gente trouxe o desenho dele de novo. Eu falei, então, mas com esse desenho maravilhoso que você tem, você nunca vai se manter no anonimato. E a aula já começa a transcorrer por um outro caminho, que é da autoestima, né? Que é de você não se esconder, não ser introvertido, de se mostrar. Então, Perfeito. assim, para você ver como rico você transforma a aula quando você coloca eles... Isso é colocar o estudante como protagonista, as suas habilidades como protagonismo. Perfeito. A gente está falando do nosso olhar, que é o espectador que sonha, é o quarto olhar. Quando você sai da poltrona, né? Quando você sai da carteira e vai para frente ministrar uma aula da qual você estudou para ensinar os seus amigos, você sai de espectador e se torna o protagonista do ensino. Exatamente. E aí o professor, que já é esse papel de protagonista ali para os alunos, ele sai de cena para que entre o protagonista, que é o novo aluno que está entendido daquele assunto, que está com toda a bagagem para explorar aquele assunto, e dá luz para ele. A importância da gente... Você falou dos pais, né? Dentro de casa, quem que é o espectador que sonha? É o pai. A hora que você pega um desenho que o seu filho fez, eu não tenho filho, mas a hora que você pega um desenho das suas filhas, ou a receita das suas filhas, que a filha dela cozinha, tá? A filha dela é mestre cuca, é Masterchef. Né? A minha mais velha é incrível. Você experimenta aquela comida, você é o espectador que está sentindo o sabor daquela arte que ela está fazendo. E aí ali você aplaude, você chora, você emociona com aquele sentimento que a sua filha fez. É verdade. Com o talento dela, não importa nem se ficou muito salgado ou ficou sem sal. Isso pouco importa. O que importa é a intenção que ela teve em realizar aquela arte na cozinha, ou que seja um desenho, e falar, olha só o que eu fiz. E às vezes é só um círculo. Às vezes é só uma árvore. Mas às vezes a árvore tem o significado desse aluno que você acabou de falar. É isso aí. E respeitar o momento de cada um. Porque, ainda mais pós-pandemia, a sala ela ficou muito heterogênea. Está muito diferente, né? Então, para o professor que é esse maestro, entender cada um... Não é fácil, não é uma questão muito fácil. Mas, por Primeiro, exemplo, ele tem que se reconhecer maestro. Sim, exatamente. Às vezes, a gente ouve muito de professor, às vezes ele fala assim, porque eu sou fã dessa profissão, né? Eu falo que no nosso país ela tem que ser reconhecida antes dela ficar escassa, porque na economia tem muito isso, né? O que é escasso valoriza. Será que a gente vai esperar isso para valorizar os nossos professores? É na falta que a gente vai conseguir valorizar? Né? Porque não é fácil. Então, por exemplo, como que ele se reconhece maestro, né? Eles falam assim, mas eu não sou psicólogo, isso não é função minha, essa criança tem, né, tá com alguma situação, enfim. Eu falo assim, vamos lá. Imagina uma orquestra mesmo. Já ouviu uma orquestra só de pianos? Ou só de violino? Seria uma orquestra chata. A orquestra, ela é heterogênea, tem vários instrumentos. Isso, a variedade. Só que um belo maestro, ele sabe quando o violino ele tá com uma corda ali com defeito, ou com o piano com alguma corda ali arranhada, coisa parecida. De ouvido, ele já sabe, ó, eu não sei arrumar aquele piano, mas eu sei quem arruma. Então, o maestro ele tem a responsabilidade, sim, de encaminhar uma criança que está com algum comportamento diferente em sala de aula, porque a gente consegue reconhecer, sim, num olhar, num comportamento, numa lágrima no meio da aula, numa touca, num boné. Em algum momento, o aluno, ele realmente demonstra que ele está com alguma situação. Então, eu sendo maestro, eu tenho que ouvir. Eu tenho essa responsabilidade. Eu posso, naquele momento, não fazer nada. Mas, ao sair da aula, você automaticamente chama alguém que possa ajudar, uma orientadora, uma psicóloga, a coordenação, e você dá sequência naquilo. Então, mas isso sim. Aí está envolvida a capacitação, né? O treinamento, a capacitação, a bagagem. Aí está envolvido o nosso olhar lente técnica. Que é a hora que a gente coloca à prova aquilo que você tem de conhecimento adquirido, porque não é só o conhecimento da experiência. O conhecimento da experiência, ele é compartilhado, mas a experiência que me cabe não necessariamente cabe a você. Você veio de um ambiente diferente, eu vim de outro ambiente, a cultura que nos criou são culturas diferentes. Tudo isso nos torna diferente. Por isso que cada um afina de um jeito. É isso aí. Só que a técnica, ela entra na especialidade adquirida. Que aí é o mesmo conhecimento que eu posso adquirir num livro é o que você pode adquirir no livro. O que nos torna diferente? É a forma de compreensão e prática desse lugar. E a escola entra como, eu diria que ela é a rádio. Ela é a rádio que sintoniza o conteúdo. Ela sintoniza aquilo que tem que ser dito no tom que tem que ser dito. É isso aí. Você só vem com a ferramenta depois. Porque o conteúdo, gente, ele é universal. Se a gente for falar aqui sobre Revolução Industrial, se você for ler sobre Revolução Industrial, o conteúdo é universal. Você não vai mudar a data que ela aconteceu, os reflexos que aconteceram após ela, não vai.
O que muda de escola para escola? A forma como esse conteúdo é entregue para esse estudante. Né? Como que eu entrego? Eu entrego numa aula expositiva? Eu entrego numa brincadeira? Eu entrego por meio da inteligência artificial? Porque o conteúdo é o mesmo. Eu tenho muita história de escola agora eu vou falar. Eu vou contar. Ele tava maluco pra contar. Eu tenho uma coleção de máquina fotográfica. Infelizmente, as primeiras foram vendidas para comprar as próximas. E a primeira que eu tive foi com 7 anos. Então, a primeira máquina fotográfica que eu tive foi com 7 anos, que eu ganhei da minha tia. Por R$20 na época, que comprava um carro, R$20 na época. Por isso, 7 olhares, 7 tudo. 7 tudo. Mais ou menos. Mas a partir dali, eu comecei a ver que eu tinha um instrumento que eu poderia registrar imagens e tudo mais. Eu lembro das aulas da 4ª série, onde veio uma professora. Essa professora, eu não me recordo o nome dela. A galera da minha época que estiver ouvindo o podcast, talvez vai lembrar dela por causa do trabalho que ela fez. Era uma aula de literatura, e nessa aula de literatura ela falou, gente... Isso não existia celular, não existia WhatsApp, não existia nenhuma tecnologia a não ser uma VHS, tá? Era mini VHS. Ela virou e falou assim, bom, vocês podem ler o livro e fazer uma dissertação, uma resenha do livro. Aí eu, na 4ª série, lá, vamos ler o livrinho e tal, né? Eu lembro do livro, era A Mansão Mal Assombrada, eu acho que é o livro que eu estava lendo. Aquelas bibliotecas antigas, de escola grande, lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Coleção Vagalume, lembra a Coleção Vagalume? Mas aquelas bibliotecas de filme, assim, né? Colégio Dr. José Vargas de Souza, escola tradicional. Aí ela fala isso, vocês podem pegar, em vez de fazer uma resenha tradicional, vocês podem fazer um filme. Aí você tá brincando. Isso foi com 10 anos, tá? Com 10 anos. Um filme? E eu tinha câmera, meu tio tinha câmera, minha família inteira tinha VHS, porque gravava aniversário. É tradicional na minha família gravar aniversário, e naquela época todo mundo tinha alguém que tinha uma VHS para ir lá gravar o aniversário. Eu virei e falei, vou fazer um filme. Eu vou fazer um filme? Como assim vou fazer um filme? Chegamos no nosso grupo lá, a galerinha nossa, vamos fazer um filme. E a gente gravou um filme com quadro, com take. Cara, é muito engraçado. Eu tenho isso guardado até hoje. Você tem esse material? Eu tenho guardado até hoje. Nossa, e assim, era de terror, então eu usei o fundo da casa da minha avó, tipo o sótão ali, o porão, para fazer contação de histórias, para começar o filme. Ali já começou toda a iniciativa de trabalhar com audiovisual. Mas olha só, a ideia da professora de usar uma ferramenta que não é tradicional, porque naquela época não era nem um pouco tradicional, colocar dentro de uma sala de aula de alunos de 10 anos, eu acho que só a gente fez o filme. Mas depois desse trabalho, vieram mais uns 2, 3 durante o ano, né, de literatura, só fizemos filme. A partir dele só foi filme. E a partir daí, tudo que eu enxergava dentro dos meus trabalhos de escola até o ensino médio, fiz jornal, telejornal, fiz filme. Hoje em dia é fácil, porque hoje em dia tem TikTok, tem Instagram, tem todas as ferramentas que já te dão a ferramenta para você fazer. Antigamente não existia isso. Sim. Mas a gente se metia louco e fazia esse tipo de trabalho. Por quê? Um professor tinha... Eu falo, visionário, professor visionário. Ele olha e fala, vamos usar da tecnologia, que na época era uma mega tecnologia, para desenvolver as crianças. Tem criança que não vai escrever ou não vai ler uma história na frente de todo mundo, mas ela vai fazer um desenho que ela só vai fazer assim, ó, esse é meu trabalho. Aí todo mundo vai fazer assim, ó, caraca, o Brunão se identificou agora. É exatamente isso. É isso mesmo. Eu até arrepio, porque a criança, ela reproduz através do seu talento, não adquirido, mas na essência. Talento adquirido todo mundo pode ser. Eu posso ser um desenhista se eu tiver aula com você. Eu posso aprender educação se você me ensinar. Gestão de educação. Agora, gestão de pessoas, de fato, gestão de desenvolvimento de crianças e adolescentes, isso não se aprende. Isso se aplica com o seu conhecimento adquirido. No dia a dia e na experiência que você nasceu, onde você veio, para onde você vai e o que você vai fazer com isso. É isso aí. E ó, aí, né, finalizando essa historinha que eu contei do livro, virei um produtor audiovisual. Eu posso afirmar que foi através dali? Eu acredito que foi. Foi essa lenha na lareira que fez o fogo da chama da essência nascer. É isso aí. E a escola ela tem esse poder, o professor... Ele tem esse poder. Eu quero que você conte uma história pra mim. Eu quero falar da Marcela agora. Bem rapidinho, aproveitando isso. Porque o que você disse entra num ponto do bom senso do profissional. Falando da mente técnica, fala, peraí. Isso é uma ponte muito forte para o mente e razão, porque se o profissional ele tem um bom senso de saber que ele está sendo pago para dar o conteúdo e que ele acha que para ali, não para ali. O bom senso diz o quê?
putz, deixa eu prestar atenção naquele aluno. Porque se eu não tiver ele, é uma estrutura inteira que eu vou estar abalando. Porque quando fala assim, dê meu conteúdo, se vira aí, se você aprendeu ou não, quero corrigir, tá tudo certo. E vira aqui pra minha lousa. Peraí, ele é humano também. Se você não tem essa empatia e você deixa pra lá, é uma situação que você vai deixar pra lá. Que às vezes é o caroço da laranja. Você apertou, tá facinho de pular fora. E aí eu comento com alguns parceiros meus, falo, você recebe só pra passar o conteúdo. Você não recebe pra ser psicólogo, mas não é uma questão de ser psicólogo. É do bom senso. Porque se você não ter empatia por essa pessoa a ponto de, no mínimo, ouvi-lo, ele vai sair fora. Porque ele vai procurar um colo que seja o seu, você já tá lá. Já que é para ter um colo, que seja o seu. É isso. Se você não quer dar colo para ele, então você está assumindo um risco. Que ele vai procurar o outro e aí você não vai ter essa situação, porque eu vou ter que arrumar um outro que tenha colo. Quem vai dar colo sempre vai ter preferência, porque não é para você dar muito mais, entregar a sua vida, o que se torne seu amigo. Isso são poucos perfis como eu tenho. Eu tenho um aluno que é amigo meu de 98. Então eu tenho esse perfil de querer saber da vida do aluno e trazer isso para uma atmosfera confortável para todo mundo. E gerar situações. Um grande network, eu acho que o maior network do mundo está no professor. Nada rala com network no professor. Só que tem pessoas que falam, não, mas eu estou recebendo só para passar o meu conteúdo. Isso não é problema meu, é problema seu sim. Porque vai abalar a estrutura, se a estrutura não tiver dinheiro, ela não vai te pagar para você continuar ali. Então tem que pensar também relacionadamente à razão para ter esse bom senso, que quando você deixa para lá, você não está deixando para lá de não estou tendo que cuidar dessa pessoa. Sim. Cara, você quer ser frio a esse ponto, então você está assumindo risco que o universo vai te colocar também numa frieza de situação a ponto de você se tornar apenas um número para a empresa. Quanto menos pessoas tiver naquela sala de aula, meu querido, menos dinheiro tem. E aí vão colocar numa outra situação aquele que cumpre os requisitos e que dê um pouco de atenção, que seja o colo. No fundo, todo mundo só quer colo. Eu ouvi muito da Marcela, é isso aí, gestora aqui. Eu quero saber da Marcela, mãe, e da Marcela sonhadora, porque eu conheço poucas pessoas na minha vida que sonham tanto quanto você. E eu sei que você tem visão para o sonho. E é um sonho relacionado a futuro da sociedade, a futuro da sua vida e das suas filhas. Eu sei que você tem todo esse talento de cuidar, né, dentro de você para manter isso vivo. Sim. Mas a Marcela mesmo, conta um pouco como que era seu desenvolvimento dentro da escola. Como foi para você como aluna? Porque falar como gestora é fácil. Você está agora em outra posição. Já chegou onde? Sim, a Marcela, aluna, tem histórias e transformações e dificuldades que eu acho que isso tem que ser compartilhado, porque quem sonha em trabalhar com educação viveu coisas similares àquilo que você possa ter vivido no seu desenvolvimento. Não, a gente eu sou aluna, né? Eu estudo o tempo inteiro. Eu paro um curso, eu começo outro, porque eu acredito que a gente não pode parar de estudar, né? Estudar é a vida toda, assim. Se tem alguma coisa que eu falo e repito, é isso. A gente tem que estar sempre estudando. E tem várias histórias, né? Dá para ficar aqui contando inúmeras. Pode falar pelo menos umas 10, vamos lá, anotando. Mas voltando até do que você falou, da sua experiência aí, e eu não tenho como falar de educação e o que as escolas estão passando, o que nós estamos passando. E me colocando no papel também como estudante, como que é extraído da gente também as nossas habilidades e tudo mais, como estudante também. Não é só ter carteirinha de estudante, né? Porque tem muita gente que tem carteirinha de estudante para ter desconto. E isso é uma coisa que eu vou até falar que não é, porque isso é feio de fazer. Vai estudar. Se matricula num curso para ter carteirinha de estudante, né? Eu acho que isso é muito bacana, assim, de fazer. A educação hoje. Comparando com na época que eu era ali da educação básica mesmo, né? Que acho que é esse link que você quer que eu faça. O antigo, ele não está funcionando mais. Não está funcionando a gente não está conseguindo fazer aquilo funcionar, porque a gente tem um sistema educacional que move. A gente não tem poder de fazer tudo sozinho. Nós temos um órgão que nos regulamenta, né? Entretanto, está um pouco defasado. O futuro não está pronto. O novo não está pronto. Então, a gente está tendo o tempo todo que trocar o pneu com o carro ali em andamento. A gente está tendo que construir esse novo. Se você for pegar hoje o novo ensino médio, ele está sendo revogado. A gente não sabe como é que vai ficar, né? Então, nós, dentro da escola, estamos tendo que construir tudo isso. Então, como que a gente consegue aliar o que o sistema nos exige, o que a criança precisa, o que a família espera, e dentro da escola, como que a gente orquestra tudo isso?
E não tem como eu falar de educação e falar da minha vivência e experiência sem falar das crianças que têm necessidades especiais também. O como que a gente aprende, o quanto que eles estão revolucionando a educação dentro das escolas, que eu falo de necessidades especiais, né? Eu não gosto da palavra inclusão, eu gosto das necessidades especiais, porque a gente fala de qualquer tipo de diagnóstico e a gente fala também de crianças com altas habilidades. E aí eu vou trazer um exemplo, você falou para eu trazer um exemplo, e não é de aluna, mas é enquanto professora de empreendedorismo. E eu me coloco um pouco nesse papel, porque eu também acho que eu era uma estudante que tinha alguma coisa ali que ninguém observava, né, em mim. E não chamavam minha mãe para falar, enfim. Você é uma estudante frustrada? Não, em hipótese alguma. Ah, bom. Não, muito pelo contrário. Mas sabe Era só para afirmar. Só. Não, de forma alguma, assim. Eu me formei em Química no ensino médio, depois eu fui fazer pedagogia, tranquei, fui fazer ADM, mas eu nunca deixei de fazer aquilo que eu tive vontade de fazer. Sabe assim, meus pais sempre me respeitaram muito o meu tempo, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, enfim. E aí eu estava ministrando uma aula de empreendedorismo e nesse dia a minha vida mudou. O meu olhar para a educação mudou ainda mais. Quando eu pedi um trabalho para os estudantes, qual era a pergunta? O que é ser adolescente para você? Turmas de crianças de 14 anos. O que é ser adolescente para você? Não se preocupe com normas de ABNT, espaçamento 1,5, Arial 12. Eu quero o que é ser adolescente para você. Quero que você represente isso. E você traz essa semana que vem isso para mim. Então, eu não coloquei um limite para eles. Eu deixei solto. Uma semana depois, recebemos os trabalhos. Como é que você me explica que apenas as crianças com algum tipo de laudo entenderam a minha proposta? 90% da turma entregou o trabalho com normas da BNT. Prefácio, sumário, capa, bonitinho, aquele, né? Ser adolescente 2 pontos. Tá errado? Não. Tá Mas a proposta que eu entreguei era a liberdade para fazer o que você queria. O que você quisesse. E aí, uma das crianças, né? Que eles são chamados de inclusão, entregou para mim uma história em quadrinhos. Era uma criança toda descabelada num quadrinho, o outro cheio de espinha, o outro... Todas as dores de ser adolescente. O outro me entregou recortes de revista, né? Ele não tinha a escrita, então ele recortou e ele colou. E a gente eu liguei para os pais para saber se eles tiveram ajuda para fazer aquilo. Não, nem soube desse trabalho que você pediu. E a partir daquele dia, eu comecei a enxergar essa situação de uma forma diferente. Então, o que é que nós estamos fazendo? Como que nós estamos olhando para esse pilar que, às vezes, muitas famílias de criança que tem algum tipo de laudo, algum tipo de diagnóstico, ela se esconde ao invés de se mostrar. Então, o que nós, como escola, estamos fazendo para que isso mude? É um apelo mesmo. É quando você fala do meu sonho, do meu propósito, nós estamos falando aqui da minha história, obviamente, dentro de um ensino privado que representa 20% apenas da educação do nosso país. Então, eu preciso trazer o público para esse cenário, porque eles representam 80%. Então, quando eu estou lá como voluntária na escola pública, tentando entender essa necessidade, o que precisa, que a equidade não é sinônimo de igualdade. Então, o que a gente está fazendo para trazer, para costurar com que a gente consiga crescer junto para realmente mudar o nosso país? Porque não adianta. Esses 20% mais os 80% pode fazer muita coisa diferente. E aí, quando você atrela essas crianças com alguma necessidade especial, é muito bacana. Então, quando a gente fala dessa união, é essa transformação do propósito que a gente sempre fala, que acho que é o olhar não é o propósito, enfim, e é isso. O olhar é o seu interior, né? Que é onde desperta toda essa transformação. Mas eu acho que o terceiro olhar, que é o Criador, né? É a conexão com o Criador, que é indiferente de qual é a cultura ou religião que a gente possa estar falando, a gente está falando do Criador como aquele que concebe. Então, a natureza é criadora, pode ser um Deus, seja lá qual for a religião, pode ser um pai, que é a mãe, que é criador do filho. Então, Criador, né? A hora que a gente fala desse aspecto divino Criador que habita em nós, você fala da conexão com todos. Aí eu acho que se você consegue traduzir a sua fala, isso dentro do ambiente escolar principalmente, de uma maneira que 80% te entenda, você está tendo sucesso. Porque dificilmente você vai atingir 100%. Porque existem as necessidades individuais de cada um.
Hoje eu posso estar sentado na sala de aula com um baita problema que eu tô com sono, eu não dormi bem à noite, não sei o quê, eu tive problema na minha família e tal. E como é que você quer que essa criança esteja conectada 100% à tradução que você está trazendo daquele conteúdo? Isso aí. A empatia entra. O nosso olhar empatia entra. Se eu colocar aqui para vocês agora, eu vou desenhar aqui o número 6. Aqui no meio da nossa mesa onde nós estamos conversando. O número 6 é o sexto olhar, que é o olhar da razão. Então, se eu desenhar aqui o número 6, eu tô vendo 6. Vocês estão vendo o quê? É o 9, né? 9. E Então, um 6. Exato. Então, às vezes, E uma vírgula. A gente perde muito tempo, às vezes, querendo ter razão. Defendendo a sua ideia, né? O que eu acho, ou procurando culpados por uma situação, ou que eu tenho a resposta. E bem a verdade, às vezes é uma perspectiva só que a gente está olhando em formatos diferentes apenas, né? Então, você respeitar o tempo de cada um também é muito importante. E tentar ver pela perspectiva do outro, né? O porquê que ele está tendo essa reação, por que ele está tendo esse comportamento. Vamos entender o todo. Não, porque esse aluno não tem jeito, não dá. Já fiz de tudo. Aí eu falei, você já pegou o histórico dele? Você já leu... né? De onde vem, quais são as dores. A gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ter... Isso não é gastar tempo, isso é investimento, porque você pode estar dentro do ambiente escolar salvando realmente uma vida ali. E isso está acontecendo dentro das escolas, sim. Né? Então, a nossa responsabilidade, eu sempre falo, eu brinco lá no colégio, eu falo, a gente só está com o bem mais precioso de um ser humano, que são os seus filhos. E quando a gente fala que a pessoa é capaz de tudo, ela é capaz de tudo mesmo, né? Então, se a gente for pensar que você está com essa criança, às vezes ela entra num colégio, ela vai ficar ali, gente, 12 anos. É uma história de longo prazo. Então, você está depositando naquela criança diariamente uma dose homeopática de algum conhecimento. Que marca você está deixando nessa criança? Tem uma dinâmica legal que a gente pega uma folha de papel lisa e amassa, né? Você amassa, depois você abre essa folha. E aí você tenta imaginar que essas marcas dessa folha são marcas que você deixa nas pessoas. Por mais que você estique essa folha, por mais que você passe essa folha, ela nunca mais vai ser lisa como ela era. Então, você tem como fazer duas analogias com essa dinâmica, né? Que marcas que você está deixando no outro e como que você lida emocionalmente com as marcas que deixam em você. Então, é essa dinâmica que a gente tenta trazer para dentro do colégio o tempo inteiro. Porque nós estamos, sim, lutando diariamente com a inteligência artificial que faz com que as crianças saiam do seu foco. Se nós, como adultos, às vezes, eu coloquei lá no meu Instagram 15 minutos por dia. E ele apita. Deu o seu tempo. Porque nós estamos tendo que colocar limite em nós. Porque às vezes é fácil você falar, filho, sai, não fica. Mas qual que está sendo o seu exemplo? Como que você se comporta no grupo da família? Como que você comporta no grupo de pais? E você quer exigir que o seu filho se comporte no grupo com os amigos? Qual que está sendo o seu exemplo? Espelho, né? Então, é tudo isso que está envolto a criança dentro do colégio, dentro do ambiente familiar, que a gente, como escola, está tendo que orquestrar. Você já teve algum conflito entre razão e emoção? Ah, várias vezes. Qual que mudou sua vida, assim? Isso, gente, Porque, assim, eu entendo que para você ouvir a sua essência e seguir o seu propósito, que não é fácil. Porque, às vezes, você tem que abrir mão de uma série de coisas. E a gente está falando de escolhas. E escolhas têm consequências. Não tem como. Quando você realmente tem que... Umas coisas é você deixar a vida me levar. Vamos ver para onde ela vai. Né? Qualquer vento serve. Mas se você quer chegar ali, você tem que traçar uma meta, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma trajetória. E, às vezes, a razão e a emoção entram em conflito aí. Poxa, mas se eu quero isso, mas o meu coração está pedindo aquilo, o que eu faço? Então, constantemente a gente está diante disso, Bruno. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade também. Relacionado à educação, eu já vi que você é uma pessoa que tem ideias inovadoras e que se entrega para poder ver a transformação de forma real, a ponto de se propor a colocar num formato público. Quando você disse de 20% privado, 80%, o 20% privado, ele automaticamente ele vai se expandindo sozinho. Ele já tem essa qualidade que você vai investindo e ele vai progredindo. Agora, esse público ele tem um problema
de alguém que está em cima e dá canetada. Então você tem que ficar comendo pelas beiradas a ponto de capacitar os profissionais para lidar com as situações emocionais, que no fundo, tem muita coisa que é emocional. Como você lida quando você chega com um projeto transformador, que às vezes você pode implementar em 20% e você tenta colocar aqui, mas não consegue. Porque alguém que tem o poder da canetada fala, não, eu não vou falar, mas o nome da faculdade, eu cheguei numa faculdade jurando que ia poder ensinar arte de verdade, pra galera desenhar de verdade, a ponto de fazer, que já acontece, o Brasil é um dos países mais exportados de artistas em todos os gêneros, e aí, não, você não pode ensinar isso, porque a canetada... Bruno, você não pode falar isso, Bruno. Não pode falar isso. Não pode fazer isso, Bruno. E lidar com isso não é fácil, porque você fala, putz, eu quero entregar tanto. E outra, eu tô falando de gente que tava pagando para aprender. Eu não tô falando de doação de comunidade, eu tô falando, gente, eles estão pagando. Não, mas tem que seguir esse protocolo, essas normas de bababá, bababá. E aí eu falei, cara, isso vai muito contra meus princípios. Eu não consigo vender uma coisa que eu não acredito. E como eu não tenho isso, eu acabei saindo fora. Mas eu fiquei muito penalizado de saber que alguém que está em cima que poderia falar, vamos ser de primeiro mundo de mentalidade. Primeiro mundo de mentalidade. Porque primeiro mundo de muitas coisas a gente já é. Agora, de mentalidade, de falar, olha, vamos fazer a cultura, a educação, a saúde. Aí tem uma canetada que fala assim, não pode, papapá, papapá. E aí lidar com isso não é simples. Aí você tem que ficar comendo pelas beiradas. Não é à toa que tem tantas escolas que acabam saindo privadas e fazem sucesso. Porque existe uma sabotagem pública para que as pessoas não aprendam. Porque intenção de querer transformar a vida dessas crianças para que sejam grandes no futuro, muitos professores têm. E grandes projetos. Mas você é brecado. E quando você vai chegar ali, você toma uma portada na cara, e aí você olha para a criança, olha para a família da criança, e olha para a pessoa que tem o poder e fala, cara, será que você jura que você não está vendo isso? Isso é um questionamento maravilhoso. A gente vai entrar, obviamente, num campo político, que eu acho que é desnecessário a gente entrar nessa área, mas é inevitável. Mas, assim, tem muita gente, muita escola pública fazendo coisa boa, muito diretor que compra a briga. Conheço muito diretor que faz a compra com o seu próprio dinheiro. Compra lá, cola quente e vai atrás, porque professor, quando quer fazer, ele faz. Isso, agora ele faz, não tem jeito. Tem Aí muito gestor de escola pública boa. Se a gente for pegar ali os índices, as notas do Nordeste, são maravilhosas. Então, a gente tem que acreditar. Sim. E a gente tem que impulsionar essas pessoas, né? Porque quando você pergunta o que acontece quando a pessoa dá canetada, a palavra é frustração. Você se frustra. E aí, quando a gente se frustra, a gente tem dois caminhos: se entregar para a frustração ou fazer com que ela te empodere. Então, a dica que eu sempre dou é o quê? Vai para o que ela te empodera. Frustração a gente vai ter a vida toda, decepção a gente vai. Mas o que você faz com isso, né? Isso tem que ser uma mola propulsora para você dar continuidade. Então, tem muita... É que às vezes você se sente sem força, sem aquela pessoa que fala, tamo junto. Porque se uma pessoa tem a ideia, por mais que ela leve a canetada, mas tem alguém do lado que fala, tamo junto, vamos fazer, ele vai fazer. É isso que eu queria dizer. Ele vai fazer. O Bruno, ele comentou que você é uma figura importante para esse segmento. E eu acho que a sua importância, na minha opinião, a sua importância ela é tão grande que essa mudança da caneta dela acontece. E acontece quando? Com revoluções. Quando que as revoluções acontecem? Quando se cria movimentos. Aí você cria os inimigos e aí você tem uma causa para lutar. Quando você tem um inimigo comum com causa para lutar, você só precisa de uma pessoa que fala, ei, eu sou Farol, vem comigo. Aí você falou, putz, peraí, mas tem outro que também, às vezes, burla, dribla, se sufoca, às vezes até queima o nome. Então, pode ser que a vida te coloque num certo momento aonde você tenha que ser uma líder de movimento, porque líder você já é. Se você se tornar líder de movimento, na verdade, tem um monte de gente com faca nos dentes para querer mudar a educação que só está esperando algum líder para falar, vamos mudar e enfrentar quem tiver que enfrentar e pagar o preço que for. E te falo mais, às vezes a gente vê muito isso no colégio com o Grêmio Estudantil, que eu acho que quando você dá voz para a criançada, você resolve muita coisa com menos tempo, porque eles são muito inteligentes, né? E as pessoas te colocam, não é nem você falar, eu sou Farol, vem comigo, as pessoas te colocam nessa posição e a coisa vai acontecendo.
O movimento, ele gera por si só, às vezes. É orgânica a coisa, né? Isso, é a necessidade que cria. Então, e quando a gente criou o Grêmio Estudantil no colégio, foi muito bacana, porque você vê o quão coerente eles são, o quão justo eles são. Porque o Grêmio já começa que ele é heterogêneo, é multisseriado, tem múltiplas idades, então é um do 8º ano, um do 9º, primeiro, segundo, terceiro ano do médio, e eles se entendem muito bem. Então, quando você traz essa coisa da diversidade, dessa mistura, é muito legal. Então, para que eu vou ter ali o primeiro ano A, primeiro ano B? Tá, é legal, mas num determinado momento, numa aula de música, de xadrez, você traz o multisseriado, você vê como eles crescem rapidamente. Você evolui. Então, esses movimentos, eles acontecem quando você tem isso. Vocês falaram da mobilização para uma transformação ativa, né? Usando todas as palavras que vocês usaram, é realmente usar da intenção, do propósito unido a outras pessoas para fazer uma mudança para todos. Para mim, eu enxergo uma coisa que muda um pouco essa percepção de facilidade, que, na verdade, é fácil começar, mas é difícil manter. Sim. Quem detém conhecimento detém poder, desde o princípio da humanidade. Quem detém conhecimento provavelmente quem inventou o fogo lá, o primeiro homem das cavernas que inventou o fogo lá, deteve um poder que, se ele quisesse ficar milionário naquela época, ele teria ficado. Ele nem sabia o que era dinheiro. Provavelmente ele deve ter trocado por sal, carne, alguma coisa ali naquela época. Feito um escambo. Deve ter rolado um escambo. Só que o conhecimento, ele é poderoso. E aí, quando a gente fala dos níveis hierárquicos e da sociedade, onde está esse poder? Porque se o conhecimento é poderoso e ele é acessível para alguns, quem está acessando esse conhecimento? E onde esse conhecimento está canalizando? Porque o que eu entendo, às vezes, o desenvolvimento da educação, ele vem muito dentro de uma hierarquia. Eu vou classificar como se fosse um grande transatlântico. Se o navio afundar, quem provavelmente vai morrer primeiro é quem está lá embaixo. Quem vai se salvar é quem está lá em cima. Então, isso já mostra um pouco a relação de sociedade que a gente vive. Não estou falando nem de política e nem, naturalmente, de sociologia, que eu estou falando da vida humana. Funciona em todos os aspectos, essa divisão. Na educação, se o conhecimento é poder, como é que você consegue fazer com que todos lá, diferentes situações, vai continuar sendo assim, a vida vai continuar sendo assim, né? Quem tem dificuldade com alguma situação, seja ela física, ou uma dificuldade por falta, né, de um membro, visão, enfim, som, alguma coisa que ela não consiga se adaptar ao tradicional, ela precisa se adaptar de uma forma diferente, ela tem que utilizar algum recurso. Esse conhecimento dado e traduzido para todos os setores, dá poder para todo mundo conseguir se salvar. Eu acho que o segredo da educação, aos meus olhos crus, porque eu não sou educador, não sou professor e muito menos trabalho na área, eu só vejo, eu sou um espectador que sonha. Então, olhando para essa sociedade, é entender que se a gente traduzisse esse conhecimento, de fato, o mesmo conhecimento, para todas essas camadas sociais, a gente conseguiria salvar todo mundo, salvar todo esse transatlântico. Uhum. Porque quando você entra num barco como esse, a primeira coisa é você aprender como se salva. E não dá para você aplicar o mesmo ensinamento para todos. É engraçado, faz todo sentido o que você está falando, e assim, o conhecimento, porque assim, o conhecimento é diferente da informação, né? Eu falo que depois que inventaram a inteligência artificial, todo mundo virou especialista em tudo, né? Opa, política, fake news bombando. E você fazer com que a criança que está imersa nesse universo, saber separar uma coisa da outra é muito importante. Então, às vezes, né, essa questão do conhecimento é para poucos, em partes, porque todo mundo está tendo acesso a isso. Exatamente. Então, você tem que filtrar, obviamente, aquilo que lhe cabe, aquilo que você quer. Porque primeiro você tem que estar com aquela fome de aprender. Mas aprender o quê? Porque tudo é alimento. O que você ouve, o que você assiste. Você está se alimentando do quê? Né? Eu sempre falo para eles, a gente tem 2 cachorrinhos com fome dentro da gente, né? O bom e o mal. Todo mundo tem um lado de sombra, todo mundo. Exatamente. Tá, mas quem sobrevive?
quem você alimenta. E você está se alimentando do quê? Quando você para meia hora do seu dia e fica no Instagram, você está se alimentando do quê? O que o algoritmo tá te lendo, né? Qual que é a leitura que está fazendo de você? Então, tem tudo isso. Eu acho que o conhecimento, ele engloba tudo isso. Quando a gente vai para o lado social da coisa, política da coisa, eu indicaria o filme O Poço, não sei se vocês assistiram. Sim, forte. Que é um filme muito extremamente forte. Eu assisti por conta dos estudantes do ensino médio de 3 anos atrás, que eu falei, eu não tenho estômago para assistir esse filme, mas era o tema do trabalho deles, eu só conseguiria dar pitaco e ser orientadora se eu assistisse. E eu sempre falo desse filme e desses estudantes porque eles fizeram eu mudar também a minha mentalidade. Então, eu acho que quando a gente senta com um grupo de estudantes, principalmente de ensino médio, e se coloca como aprendiz, é inacreditável o como a gente se transforma. Então, por exemplo, teve uma feira educacional aqui em São Paulo, onde todo ano ela acontece, eu estive nela também. Não tinha um estudante. Então, cadê o presidente do Grêmio? Nós estávamos em assim, pelos números, acho que foram 50, 60 mil pessoas, 50, 60 mil pessoas que passaram por aquele evento e não tinha um stand com estudante. Para não falar, no último dia, quando eu estava me despedindo de um colega meu no stand, eu vi 3 estudantes. Falei, o que será que eles estão fazendo? Quem é? E me chamou a atenção aquelas 3 crianças. Falaram, deve ter sido convidado de alguma palestra, deve ter vindo falar alguma coisa, mas eles não estavam lá. A gente está falando deles, é para eles, é por eles. Eles têm que ter voz, eles têm que vir aqui, porque está neles a resposta. A gente somos os que estamos... Temos que assinar ali a parte documental, prestar conta para a Secretaria da Educação, o que a gente está fazendo. Isso é muito correto? Como é que a gente avalia hoje, diante de tanta plataforma digital, como é que você avalia um estudante, né, com a sua história e tudo mais? Como é que a gente modifica tudo isso? Então, a gente tem a parte burocrática da escola, que não é pequena, ela é muito grande, a parte burocrática. Mas e na prática? O que a gente pode fazer com que essas crianças nos ajudem na prática? Né? A gente não quer ficar na sala de aula, tá? O que a gente pode fazer? Vamos colocar 2 intervalos, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos construir juntos um ambiente diferenciado. Então, onde eles estavam naquele momento tão importante de falar sobre educação, se os grandes autônomos e protagonistas da história não estavam ali? Eu sempre falo, contar história, né? A gente é contador de história desde o início, né? Nasceu já contando história. Esses dias eu estava almoçando. Aí chegou um pai com a filhinha, não é morador de rua, mas uma situação bem precária. Virou para mim, você não paga um lanche para ela? Eu falei, não, paga um almoço, pode sentar, almoça. Eu vi que tinha verdade neles, não tinha uma condição, porque às vezes usa a criança para aproveitar, né, a situação. Sim. E hoje você tem que tomar muito cuidado, porque a ajuda não é ajuda nem sempre, né? Você está piorando a situação da pessoa. E aí ele perguntou, eu falei, não, tá bom. Não, ela gosta de misto quente. Eu falei, não, então, tá bom, vai comer um misto quente. Aí ela sentou do nosso lado, tava almoçando eu e o Henrique, o nosso assistente aqui, tá aqui presente no estúdio. E aí, de repente, ele terminou de comer, a menininha levantou, veio e me deu um beijo no rosto. 4 aninhos. Me deu um beijo no rosto. Obrigado, tio. Aí o pai dela, que eu acho que era o pai dela, meio sem graça, assim, pela situação, porque... Sim. Eu não sei como estar naquela situação dele, mas é difícil, né? Se ele realmente estiver na posição de pai, é muito difícil. Porém, ele quer o melhor para a filha. E aí ela veio e me deu um beijinho no rosto, aí eu olhei para ela assim, minha vontade era agarrar, dar um abraço, mas eu falei, tem que tomar cuidado, né? Deixa eu ficar na minha aqui, né? Porque já ganhei um beijo, um abraço de uma criança sincera. Criança é sincera. Quando você chega num bebezinho, ele olha para você, aquele olhar puro, só que ali contempla os 7 olhares, que é o portal do universo. Ali se abre um universo que tá para nascer, mas já existe muita coisa que a gente nem imagina ali dentro daquela criança. E esse beijinho só me trouxe uma coisa. Na hora que eu olhei para ela, eu vi o olhinho brilhando. E aí a gente lembra a motivação de cuidar das nossas crianças. A gente fala da criança do outro. E a criança do eu interior? A gente já foi criança. Quem era o Bruno lá com seus 4 aninhos, com 3 aninhos? Quem era a Marcela com seus 7 anos, quando a transformação começa, a personalidade se posiciona, encaixa? A gente precisa usar o nosso primeiro olhar. Eu acho que na educação, o primeiro olhar, que é o eu interior, ele literalmente conecta todos os outros. Na educação é muito claro, porque
Todos nós fomos alunos. A gente vai sempre ser aluno, mas todos nós fomos criança. Todos nós fomos alunos, filhos. E temos uma percepção de vida vinda lá de trás que nos formou quem nós somos hoje. E o eu interior, o olhar da criança e esse olhar brilhante, não existe na face dessa terra um olhar de criança que não brilha. Não existe na face da terra. De adulto tá cheio, que esqueceu quem era criança. Agora, uma criança sem brilho no olho, ela pode estar no meio da guerra. Se você der uma pedra para ela e falar que é um carrinho, ela vai brincar com a pedra e vai ver o carrinho. Então eu vou aproveitar e usar esse gancho. Olhando para minha criança interior. Não me faça chorar. Olhando para minha criança interior, é que eu questiono esse movimento de educação que existe no país, de não pode. Porque ainda que, como você disse, o conhecimento não seja para todos, mas está liberado para todos, se o conhecimento não é para todos, a liberdade é. Só que as pessoas vão, e é para essa criança do Bruninho, da Marcelinha, é que algumas pessoas, numa canetada, cerceia. É isso que eu quero morrer. Peraí, por causa da minha criança interior, por olhar pra mim, quando era o Bruninho pequenininho, aí que eu vou lutar. Ué, se alguém tentou me sabotar no público, não vai sabotar. Graças a Deus, meus filhos hoje estão em escola particular. Eu posso ter uma cobrança diferenciada. Mas aquele que não tá, eu tenho empatia. Então, do jeito que o Bruninho foi sabotado, e eu chego lá no alto da régua pra poder passar pra vários Bruninhos e eu não posso, aí eu quero morrer com isso daí. Quero morrer por quê? Porque fala, por que vocês estão sabotando? A gente tem muita gente que não é da área da educação, com essa inquietude que você traz, com essa dor, com essa voz, querendo fazer algo pela educação. Né? Tem várias empresas, várias pessoas, você vê assim, muitos movimentos querendo ajudar. E isso é muito bem-vindo, sabe? Porque a gente precisa dessas pessoas. Voluntários mesmo, sabe? Para ir numa escola, fazer uma palestra, trazer, tirar as crianças da escola, fazer passeios diferentes, vivências em universidades. Então, a gente percebe, sim, o movimento. A gente não pode ficar sentado reclamando. Sim, porque a gente já sabe que isso acontece. Infelizmente, a posição do Brasil lá em PISA, que é um dos índices que nos avalia, a gente está em 76º, enfim, X. Tem muito chão, né? Então, assim, mas a gente não pode se apegar nisso. É um dado importante, triste, é uma realidade, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? E não ficar vendo quem é o culpado daquilo, se é canetado ou se não é canetado. O que junto a gente pode fazer? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala que tem muito professor bom em escola pública, já vi professores cansados, jogando a toalha, sendo medicados para conseguir terminar o seu legado ali na educação? Já. Perdeu o brilho no olhar? Também. E o tempo todo a gente fica ali tentando fazer tentando dar essa força para que a pessoa não desista. Porque os estudantes sempre colocando um combustível para poder fazer a continuidade. Né? Sabe onde esse combustível funciona? E eu falo através da minha pessoa, é no intercâmbio. Quando eu que sou de uma área totalmente diferente, vou visitar uma escola onde as crianças estão receptivas, porque a minha área é uma área que atrai por conta de comunicação, audiovisual e tudo mais. E ali você tem um espaço de comunicação que você está falando com a criança, mas o professor está extremamente conectado contigo, se alimentando da sua forma de comunicar com a criança. Sim. E a hora que você sai, você vira um combustível para esse professor. Esse intercâmbio, eu acho que isso seria um segredo. Intercâmbio de professores dentro das escolas. Tanto público ou privado, colocando todo mundo no mesmo nível, mas sim dos mestres. Os mestres precisam fazer intercâmbio. Para você aprender uma cultura diferente, você precisa ou ler, ou assistir filme, ou ir até esse país para você aprender a cultura, senão você não vai absorver, não é por osmose. E às vezes, Bruno, as pessoas acham intercâmbio, mas você está falando porque tem um poder aquisitivo, como é que eu vou fazer isso? Não, você tem como fazer N tipos de intercâmbio. Entre escolas do bairro. Do bairro, de outros países por meio da tecnologia, isso é possível. Sim. Nós fizemos um intercâmbio com uma escola de Barcelona que foi incrível, foi até inclusive a nossa professora de espanhol que proporcionou isso. Então, assim, é possível. Você trazer culturas diferentes e realidades diferentes faz todo o contexto. Vou até tomar liberdade aqui de falar da Junior Achievement, que é uma empresa que ela traz isso gratuitamente para as escolas públicas com um programa maravilhoso de empreendedorismo para os adolescentes do ensino médio. E eu lembro uma vez que a gente foi aplicar em um colégio
na ETEC Getúlio Vargas, gente, ali do Ipiranga, um diretor incrível. E aí eu estava na sala de aula e a professora da turma falou, enquanto você tá aí com eles, eu vou tomar um café. E aí eu virei e falei assim, tem certeza? Né? Eu gostaria muito da sua opinião depois da aula. Ah, tá, eu vou ficar. E aí ela ficou. Então, nós ficamos ali durante 4 horas. Eu falei, sabe o que é para um estudante hoje ficar 4 horas numa cadeira ouvindo você falar? E você o tempo todo tendo que ter essa conexão de olhar que a gente está tendo aqui? Porque você sabe quando você está encantando alguém. O brilho da criança, ele não vai ter vontade de pegar o celular. Ele tá ali conectado com você. O negócio é o time de você pegar na hora que você tá caindo. E aí, peraí, agora vamos fazer um grupo, agora vamos fazer uma dupla, enfim. E essa professora, depois da aula, ela vira para mim e fala assim, obrigado por você ter pedido para eu não sair. Obrigada por você ter pedido para eu ficar. Eu não exigi que ela ficasse. Eu fiz um convite. Eu falei, para mim é importante porque eu gostaria do seu feedback depois. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque os alunos são seus. Não são meus. Eu estou aqui de passagem. Eu plantei uma semente. Eu quero que você dê continuidade no projeto. Se você não comprar essa ideia, amanhã ele morre. Eu não vim aqui para competir com a sua aula, eu vim aqui para agregar. Então, o que está faltando, às vezes, eu falo, os professores, eles não são concorrentes entre si, porque ele dá aula de matemática, eu dou de português. Nós não somos concorrentes, não estamos brigando por uma meta, como às vezes em grandes empresas acontecem, né? Quem vai chegar primeiro? Qual que é a sua meta? Atingiu a meta? Não atingiu? Dentro da escola, a gente não tem essa competição. Então, por que a gente não consegue se unir de uma vez por todas entre as matérias e tudo mais para extrair esse brilho no olhar da criança o tempo inteiro? Então, só quando é essa mentalidade que começa a já mudar a base da estrutura que vai... Esse papo aqui, ele é estrutural. Ele é estrutural. Fala, na teoria é tudo muito lindo, porque você pega um professor horista que ele dá aula aqui, em 10 minutos ele tem que estar na outra escola, para conseguir completar. A vida é dinâmica, é difícil. Uma vida dinâmica. É difícil. Mas, enquanto ele está dentro daquela unidade, com aqueles alunos, ele está entregue aquilo ali. Porque eu falo, quando ele fecha a porta daquela sala de aula, a escola está na mão dele. 100% de atenção naquilo que você está fazendo. Não importa... Presença, exatamente. Conexão. Não importa a sua condição de vida, o que está acontecendo na sua vida pessoal e profissional, porque você pode estar no ambiente contrário também. A sua vida profissional pode estar linda, a pessoal está ruim, ou a profissional está péssima e a pessoal está linda, maravilhosa, independente do ambiente. A presença 100% e o motivo ligado ao propósito que você está fazendo dá o resultado que você busca. Você, como professor, quem está ouvindo, quem está curtindo a nossa fala, a nossa viagem nos 7 olhares, entende que na vida da pessoa que está ouvindo cabe todo esse ensinamento e essa discussão, que pode ser às vezes num tom político, às vezes num tom de revolta, às vezes num tom de sonho, de esperança. Qual é o seu papel dentro dessa discussão? Qual é o seu papel dentro da discussão? Qual é o meu papel dentro da discussão? O meu papel agora é agradecer os nossos patrocinadores. Porque a gente precisa lembrar que quando a gente está fazendo um conteúdo, a gente é apoiado por pessoas que colaboram para que esse conteúdo esteja presente e para que ele cresça. Nós não sabemos até onde esse conteúdo pode chegar e quem vai atingir, quem vai conectar e quem vai sentar aqui amanhã para bater esse papo. Aqui a gente só é um interlocutor, né? Eu me coloco no papel de interlocutor e de filósofo metido à besta, que é aquela pessoa que fala com o coração, pensa para falar e deixa a semente brotar. Então, hoje agradeço novamente, porque sem esses parceiros a gente não estaria realizando esse trabalho. O Colégio 7, Centro Educacional Taboão, através da figura também da Marcela, aqui presente. O Colégio ESA, Escola e Estúdio de Artes, através da figura do Bruno Paiva, aqui presente também. O Projeto Estalar, que é um projeto que trabalha memórias e viram vários produtos para desenvolvimento pessoal, marketing pessoal e resgate de cultura e valores das famílias. Um projeto que nasce dentro da empresa 7 Íris, uma empresa que cria novos formatos e linguagens. E o nosso grande parceiro desse episódio, o Mod7, empresa focada em gestão de pessoas e desenvolvimento de profissionais, para aquelas empresas que precisam olhar para os seus colaboradores, entender, posicionar as peças do jogo no lugar certo para que esse jogo aconteça de uma forma leve e todo mundo possa jogar. Mod7 é a empresa que vai trabalhar isso. E todas essas empresas, não é porque tem 7 no nome não, tem sinergia, né? É 7 de Colégio Taboão, é Mod7, é 7 olhares.
Todas essas empresas, e também falando sobre a 7 Íris, que é a nossa mãe, mantenedora e criadora desse conteúdo, são empresas que têm sinergia e propósito unidos para um único lugar. Não significa que a gente não tenha desejos e vontades diferentes de vida, mas a gente está trabalhando por uma educação igual, porém da maneira e na intensidade que deve ser. A gente não está falando que todo mundo tem que ser, ou todo mundo... Nós estamos falando que todo mundo pode ser, é diferente. Você que está ouvindo, você pode ser aquilo que você deseja. Você pode transformar o seu conhecimento adquirido em algo real na sua vida. Você pode mudar a sua vida agora, a hora que você acabar de ouvir esse podcast, e fazer com que a sua vida tome um outro rumo, mesmo que seja dolorido e difícil. Nós estamos falando do poder que o conhecimento nos dá, mas o poder positivo. A gente falou um pouco do negativo também. Poxa, isso é negativo, né? Mas quando você olha para o positivo, e eu acho que olhar de maneira mais esperançosa para o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo um pouco difícil, às vezes, de olhar de forma esperançosa, é você olhar para si. Através de você é o reflexo do mundo que você vive. Então, olha para você e veja o mundo que você está vivendo, antes de falar do mundo lá fora. E falar de educação é falar de cada um aqui que está presente. E é lógico que eu dou a palavra para você, porque é muito bom ter você aqui nesse episódio. É muito bom ter o Bruno Paiva ao meu lado para conversar e bater papo, trazer experiência. Mas obrigado por estar presente com a gente nesse episódio e trazer esse olhar da educação diferenciada através da criatividade que é o 7 Olhares apresenta. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu sou apaixonada mesmo por educação. Eu acho que é por meio dela mesmo que a gente consegue transformar pessoas. Está nos seus olhos. Realizar sonhos. Todo mundo fala isso que está nos meus olhos quando eu começo a falar de educação, que eles brilham, né? Então, fica aqui realmente minha gratidão para vocês. Isso é um movimento muito bacana e que isso consiga inspirar muita gente. E que juntos a gente consiga fazer um futuro aí diferente, pensando nas nossas crianças, que eu acho que é o que nos move, né? Eu acredito nisso. Se você está ouvindo aí e não segue ainda o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, por favor, aqui embaixo agora, em algum lugar, está aparecendo todos os nossos canais de comunicação. Siga, se inscreva e faça parte de alguma maneira de todo esse conteúdo, porque é muito importante ter você construindo essa ideia de fomentar a criatividade num aspecto fora da criatividade. E o que é o aspecto fora? É o aspecto que está em cada um de nós. Então, a gente sai da ideia para entrar na ideia. E a conversa nossa dentro da educação é justamente isso. Criar uma nova educação não para os outros, mas para nós, a partir de nós. Então segue a gente, se inscreva e aguarde novos conteúdos também. Todo episódio, né, a gente termina com uma mensagem, um código do universo, o código do universo 7 Íris, onde tem várias criações e produções. E agora a Marcela vai tirar um código para deixar uma mensagem para você. Ai, minha emoção. Vamos. Posso ler? Vai lá. Também viemos de lá, de onde tudo começou, de muitas moradas e dimensões que a humanidade ainda nem sonhou. Dá vontade até de chorar. Olha, que bonito, gente. É isso aí, ó. Já Esse existe. é o futuro da educação, Esse né? é o futuro da educação. E eu acredito muito nisso, né? É isso aí. Porque com certeza a gente está indo para um caminho diferente. E eu penso muito que ela está sendo construída com mãos que querem sim fazer a diferença, que querem sim transformar e que vai dar certo. E o movimento já acontece, é isso aí. Já É acontece. isso aí. Nosso episódio de hoje fica por aqui. E não perca os próximos episódios com Dá o 7 joinha. olhares. Dá um joinha. Aquela curtida. Obrado, Marcelo. Valeu, obrigado. Obrigada valeu. eu. Até a Valeu, próxima, galera. Até a próxima.